Agora sim, agora já está gravando. Então vamos lá, pessoal. A primeira integral a ser calculada aqui vai ser a integral em relação a y. A gente vai começar por ela. Se eu vou integrar em relação a y, aí eu vou interpretar o x como sendo uma constante. Beleza. Nesse caso aqui, pessoal, eu posso proceder assim. Se eu pegar e chamar essa expressão aqui de u, quando eu calcular a derivada em relação a y, aparece um y que vai dar para cancelar com esse aqui. Então, primeiramente, vou chamar isso aqui de u, que aí a conta sai de maneira relativamente fácil. Então, fala que u é igual a x ao quadrado menos y ao quadrado. Derivando aqui ambos os lados, eu vou ter, então, du igual a derivada do x ao quadrado estou derivando em relação a y. Então, a derivada do x ao quadrado em relação a y é zero. A derivada do menos y ao quadrado é 2y dy. Logo, esse menos 2y aqui pode passar aqui para baixo dividindo. E dá isso aqui, então. Tranquilo, pessoal? Pode seguir? Vamos lá. Então, vai ficar assim, integral de 0 até 1. Uma outra integral aqui, que agora é relativa a essa aqui, vou colocar de y. Aqui, em vez de colocar raiz quadrada, vou colocar u elevado a meio. E no lugar do dy, vou colocar a expressão dele em função do u, que é quem? du sobre menos 2y aqui de baixo, que eu tinha calculado previamente. Então, vou calcular essa parte aqui nesse momento, essa parte interna aqui. Isso aqui. Aí dá para cortar esse y aqui, esse aqui, o que é bem conveniente. Porque agora essa integral ela sai de maneira muito simples. Vamos lá. Integral de 0 até 1. Quem vai ser a integral de u elevado a meio? Fica u elevado a 3 meios sobre 3 meios. Lembra que dividir por menos 2 aqui é equivalente a multiplicar por menos meio, que eu vou jogar aqui na frente. Perceberam, gente? Ó, esse menos meio, né? Joguei ele aqui na frente. A integral de u elevado a meio, você soma uma unidade. O meio mais 1 vai dar 3 meios aqui. E o valor que deu, eu acabei repetindo ele aqui embaixo. Aí vamos lá, dividir por 3 meios é equivalente a multiplicar por 2 terços. E essa conta aqui, então, ela vai ficar o quê? Raiz quadrada de quem? De x ao quadrado menos y ao quadrado elevado à terceira. De 0 até x. Integrando em relação a x. Pessoal, como ficou muito embolado aqui, eu vou pegar e vou escrever novamente aqui embaixo, para ficar mais nítido. Esse 2 cancela com esse, só vou pegar e suprimir essa divisão aí. Fica menos 1 sobre 3, ó. Integral de 0 até 1. Essa expressão que está aqui, eu vou reescrever ela aqui embaixo para ficar mais nítido. Aqui eu tenho x ao quadrado, menos 1y ao quadrado, tudo elevado ao cubo. Eu vou integrar isso aqui de 0 até x. Legal? Pode seguir? Vamos lá então, pessoal. Olha, no caso aqui, vou colocar no lugar do y ao quadrado, já que a integral foi em relação a y, é no y que eu substituo. Primeiramente o x e depois aqui o zero. Então fica algo assim, olha, menos 1 sobre 3. Vai ficar x ao quadrado menos, no lugar desse y aqui, eu vou colocar esse x aqui. X ao quadrado elevado à terceira, menos pelo teorema fundamental do cálculo,
x ao quadrado menos 0 ao quadrado, também elevado à terceira. E aí que eu vou colocar um dx, então. O que vai dar para fazer agora aqui, então, pessoal? Olha, aqui, x ao quadrado menos x ao quadrado, essa primeira componente toda aqui, ela vai dar 0. Por sua vez, olha, se eu pegar o 0 e elevar ao quadrado, vai dar 0. Logo, vai sobrar aqui só o x ao quadrado, que eu vou elevar ao cubo. Então, fica assim, fica menos, ó, raiz de quem? 0 ao quadrado é 0, sobra só o x ao quadrado. X ao quadrado elevado ao cubo vai dar x à sexta. Entenderam aqui, pessoal, por quê? Porque fica 2 vezes 3 dá 6 aqui. Aí eu consigo pegar e reduzir essa conta aqui ainda. De que maneira? Vai ficar menos 1 sobre 3, integral de 0 até 1. Olha só, raiz quadrada de x à sexta, eu posso pegar esse 6 que está aqui, dividir pelo 2 e volta a ser um x ao cubo aqui. Perceberam? Porque eu posso pegar o 6, que é o expoente aqui, e dividir pelo índice, que é 2. 6 dividido por 2 dá 3. Logo, a integral que eu vou ter que calcular agora vai ser essa integral que é relativamente bem simples, né? Para não embolar, vou fazer ela aqui do outro lado. Vai ficar assim, menos 1 sobre 3, integral de 0 até 1, de menos x elevado à terceira dx. O que vai acontecer aqui? Esse menos com esse menos aqui vai dar mais. A integral de x elevado ao cubo, pessoal, vai dar x elevado à quarta sobre 4. Esse 3 com esse 4 aqui vai dar um 12. Vai ficar 1 elevado à quarta menos 0 elevado à quarta potência. 1 à quarta é 1, 0 à quarta é 0, logo essa conta aqui final vai dar 1 sobre 12 avos. Finaliza aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre essa conta aqui, gente? Só, deu uma boiada ali, por que uma componente lá deu a 0? Lá na outra folha. Deixa eu olhar aqui. Por que essa componente aqui deu 0? No caso dessa daí. Porque, olha só, eu peguei, no caso, esse x que estava aqui e substituí aqui no y. Como era y ao quadrado, ficou x ao quadrado. X ao quadrado menos x ao quadrado vai dar 0. Ah, sim, não. Tranquilo. Tranquilo? Beleza? Mais alguém, pessoal, que perguntar alguma coisa sobre essa questão aqui? Ninguém? Vamos seguir, então. Bom, aí eu passei para vocês, depois dessa sequência aqui, a questão 17, 18, 19 e 20, que são questões um pouco mais interessantes. Por quê? Porque elas não são tão triviais, elas não estão prontas assim. Você é obrigado a ajustar primeiro, para depois calcular a integral. Então, ela vai dar um pouco mais de trabalho. Tá? Vamos começar, então, aqui pela questão número 17. Ela pede para você calcular uma integral sobre uma região R, onde, no caso, essa região R aqui é a região delimitada pelas funções y igual a 16 sobre x, y igual a x e x igual a 8. Então, temos três funções. Essas três funções delimitam uma região, e eu chamo essa região aqui de região R. A principal dificuldade que as pessoas sentem nesse tipo de questão aqui, gente, é fazer o gráfico, é interpretar as expressões e conseguir fazer o gráfico delas. Essa é a principal dificuldade. Mas vamos lá, vou tentar mostrar para vocês como é que faz aqui. Vou traçar o plano cartesiano, a partir daí a gente vai seguindo. Então, a ideia aqui é o seguinte, gente. Eu não sei se eu falei para vocês no cálculo 1 ou no cálculo 2
sobre essa função aqui. Suponha que eu tivesse a função, deixa eu fazer um rascunho aqui. F de x igual a 1 sobre x. Eu cheguei a falar para vocês como é que é o gráfico dessa função aqui. Alguém lembra? Talvez? Alguém, pessoal, se lembra dessa função aqui, 1 sobre x? Como é que é o gráfico dela? Não? Tá bom, talvez eu não tenha falado. De qualquer forma, o gráfico dessa função aqui, eu falo uma coisa que as pessoas não aceitam muito bem, porque eu falo que ele é uma borboleta. Como assim? Tecnicamente, ele é uma hipérbole, tá? Mas você pode pensar como se fosse uma borboleta. É como se você tivesse uma asa da borboleta aqui, a outra asa aqui embaixo. Se você colocar dessa maneira aqui, com um pouco de imaginação, você lembra uma borboleta. Enfim. Então, o gráfico dessa função é isso aqui, tá? São esses dois ramos aqui dessa hipérbole. Beleza. Se você analisar, essa função aqui, essa aqui, ó, 16 sobre x, ela é muito parecida com 1 sobre x. A única diferença é que aqui é um 16 e aqui é 1. Mas a estética do gráfico em si é a mesma. Ou seja, 16 sobre x vai ter um gráfico assim, ó. Alguma coisa assim. E alguma coisa assim. Tranquilo? Essa é a primeira ideia aqui. Então, essa função aqui é a função y igual a 16 sobre x, que dá isso aqui. Se eventualmente você realmente não souber, não conseguir abstrair como é que é um gráfico, nos exercícios é só você pegar e fazer no aplicativo do celular, que aí você consegue ter uma noção melhor de como é que é o gráfico. Agora, essa outra função aqui é uma função mais bem conhecida da gente. Como é que é o gráfico da função y igual a x? Basicamente, é aquela função identidade, que passa pela origem. Seria isso aqui, ó. É uma reta que passa pela origem. Por fim, gente, a última função que falta a gente montar aqui vai ser a função x igual a 8. A x igual a 8 é essa função aqui, ó. É uma função constante, tá? E, consequentemente, paralela ao eixo x. Então, vai ser uma função assim. Suponha que o 8 esteja aqui. Peraí, me equivoquei aqui, gente. Tá errado isso. Peraí. Y igual a 8 seria isso aqui. X igual a 8 é outra coisa. Ok. Vou fazer com vocês de maneira correta, então, agora. Primeiramente, x igual a 8, pessoal, se vocês recordarem, vai ser uma função cujo gráfico vai ser paralela ao eixo y. Então, é uma função aqui, ó, que vai ser paralela ao eixo y. Resta saber se ela passa antes dessa interseção aqui, se ela passa no lado aqui à esquerda dessa interseção, se passa do lado à direita dessa interseção aqui. Eu vou calcular com vocês essa interseção aqui primeiramente. Como é que eu faço para calcular essa interseção aí? A própria palavra interseção significa ter pontos em comuns. Então, para você conseguir calcular esse ponto aqui comum, dessa função e essa, é só pegar e igualar as duas. Quer ver? Esse pontinho aqui, que vai ser de suma importância para a gente, ele vai ser a interseção de 16 sobre x, que é a curva vermelha, com y igual a x, que é a reta azul. Então, se eu pegar e igualar 16 sobre x igual a x e resolver, eu acabo tendo ó, x vezes x, x ao quadrado, igual a 16. Esse ao quadrado aqui vai ser uma equação do segundo grau incompleta. Ele passa para o segundo membro como sendo raiz. A raiz quadrada de 16, quanto que é? Vai ser 4. Logo, esse valor aqui é 4.
E esse valor aqui, no caso, é menos 4. Vai de essa conta que eu tenho aqui. Então, gente, vamos lá. Essa interseção foi 4. Se aqui vale 4, então o x igual a 8 vai ficar o quê? Vai ficar à direita dele. Vamos supor mais ou menos aqui. Logo, a região delimitada por 16 sobre x, pela reta azul, que é o y igual a x, e por x igual a 8, vai ser essa região aqui. Essa, então, que é a região R. Sim ou não, pessoal, essa ideia inicial aí? Isso aqui não é trivial, então podem perguntar. Bom, vou fazer com vocês então, pessoal. Se depois alguém tiver dúvida quando refizer, perguntem. Como é que vai ficar a minha integral, então? Ela vai começar aonde? Vai começar no 4 e vai terminar aonde? No 8. Então, fica assim, integral ó, de 4 até 8. Tá? Vai ser uma integral do tipo 1. Lembre que na integral do tipo 1, você mantém o x como sendo números. O primeiro x envolvido aqui na região é o 4. O segundo x envolvido aqui na região é o 8. Então, vai de 4 até 8. Depois, quando você monta uma integral do tipo 1, você sempre monta de baixo para cima a segunda integral. A função que está embaixo é essa vermelha. Essa vermelha aqui é a função 16 sobre x. A função que está em cima é essa azul, que é o x. Essa expressão que está aqui é a mesma, é x ao quadrado. Como eu estou calculando uma integral do tipo 1, então eu vou integrar em relação a y primeiro e depois em relação a x. Legal aí, pessoal? Pode seguir essa conta agora? Vocês querem perguntar sobre ela? Então tá, vou continuar, tá? Qual é a primeira integral? Em relação a y. Então fica assim, integral de 4 até 8 de x ao quadrado y, que eu estou integrando em relação a y, 16 sobre x até x é que eu coloco um dx. Agora, então, eu vou aplicar o teorema fundamental do cálculo. No lugar desse y aqui, já que eu calculei a integral primeira em relação a y, eu vou colocar o x e depois vou colocar o 16 sobre x. Então, fica algo assim, ó. X ao quadrado vezes x menos x ao quadrado, que multiplica 16 sobre x. Dx. O que dá para fazer agora é o seguinte, vou pegar e vou juntar os termos possíveis de serem juntados. X ao quadrado que multiplica x vai dar x ao cubo. Eu posso pegar aqui, pessoal, e cortar esse x ao quadrado aqui com esse. Então, vai sobrar só o x aqui em cima. 16 que multiplica x vai dar 16x. Certo? Essa conta aqui agora é só calcular cada integral. A integral do x ao cubo, vamos lá, tá vendo? Olha só, a integral do x ao cubo é x à quarta sobre 4. E a integral do x do 16x é 16x ao quadrado sobre 2. E essa integral aqui eu vou calcular de 4 até 8. Bom, corto 16 com 2, que vai dar 8. E vamos fazer, então, as substituições pertinentes. Fica assim, 8 elevado à quarta potência sobre 4, menos 8 vezes 4, não, menos 8 vezes 8
elevado ao quadrado, menos, pelo teorema fundamental do cálculo, aparece um menos aqui, 4 elevado à quarta sobre 4, menos 8 vezes 4 ao quadrado aqui. Bom, 8 à quarta, gente, dá 4.096, dividido por 4, dá 1.024. 8 ao quadrado dá de 64, 8 vezes 64, dá 512. Menos 4 elevado à quarta dividido por 4, dá 64. Esse menos com esse menos fica mais. 4 ao quadrado dá 16. E aqui vai dar 128, então. Isso. Só finalizar a continha, então, agora. Quer ver? Dá 1.024 menos 512, menos 64, mais 128. Que dá, então, 576. E aí, pessoal, tranquilo? Entenderam isso aí, todo mundo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Perceberam que a principal dificuldade dessa conta aqui é você pegar e montar a integral. Depois que você montou a integral, a coisa fica mais simples. Tá. Tranquilo? A gente pode seguir, então? Vamos lá. Qualquer coisa, pergunte. Só um minutinho aqui, pessoal. Fiz uma bagunça aqui. Beleza, então. Posso pegar e fazer a próxima, questão número 18. Fazer a questão 18, então. Já que ninguém se opõe, vamos lá. A questão 18 é o seguinte, pessoal. Bastante calma aqui também. Ela pede para a gente calcular a integral sobre uma região R de x, y ao quadrado, onde, nesse caso, que a região R é compreendida por y igual a 1, y igual a 2, e x igual a 0, e y igual a x. Então, vamos lá. A R nossa aqui ela é compreendida por y igual a 1, y igual a 2, x igual a 0 e y igual a x. Isso aqui. Bom, primeira parte aqui, pessoal, é você pegar e fazer o desenho. Tá? Vamos começar pelo desenho. Sem o desenho, você não consegue pensar na conta. Olha só, se você pegar y igual a 1, y igual a 1, no caso, é uma reta que passa no 1 do y e é paralelo ao eixo x. Seria isso aqui, ó. Depois, y igual a 2, essa é uma reta que também é paralela ao eixo y, ao eixo x, só que agora passa no y igual a 2. Então, percebam só que toda equação que só tiver o y vai ser uma reta paralela sempre ao eixo x. Tá? Depois, y igual a 0, gente, o y igual a 0 é o eixo x. É o eixo y, desculpa.
Então, o y igual a zero é o próprio eixo y. Aliás, o x igual a zero é o próprio eixo y. E depois, y igual a x é uma reta que passa aqui pela origem. Logo, a integral que eu vou calcular, gente, vai ser uma integral sobre essa região R aqui. Ó. A região R em questão vai ser isso aqui. Então, novamente, y igual a 1, essa reta aqui de baixo. Tá? Deixa eu só dar um destaque a ela aqui, que está muito... ficou meio camuflada, que ficou uma reta sobreposta à linha. Ficou mais fácil para visualizar. Aqui, no caso, y igual a 2 é uma reta que passa pelo y igual a 2, é paralela ao eixo x. Ai, Deus. Seria isso aqui. X igual a 0 é o próprio eixo y. Y igual a x, no caso, essa reta que passa pela origem aqui. Podemos fazer essa integral, então, pessoal, agora? Vamos lá, ver como é que ela fica. Vamos lá, então. Deixa eu só tentar melhorar um pouco isso aqui. Ok, então. Pessoal, percebam só, quando você fala em integral do tipo 1, que é o que por padrão é o que eu vou utilizar aqui com vocês, você está falando de uma integral onde a função de baixo ela vem embaixo na integral e a função de cima vai vir em cima na integral. Eu queria que vocês percebessem que essa conta aqui especificamente, quando você chega nesse ponto aqui, que é a interseção entre a curva azul, né, entre a reta azul, e no caso y igual a 1, você pode perceber que muda. Ó. Se você pegar e traçar uma reta vertical aqui, por exemplo, essa aqui, a parte inferior dela encosta aqui no y igual a 1 e a parte superior encosta aqui no y igual a 2. Por sua vez, se eu traçar uma reta vertical aqui, ó, nessa região aqui, a parte inferior ela encosta no y igual a x, que é essa reta azul, e a parte superior encosta, no caso, no y igual a 2. Então, eu queria destacar com vocês aqui o seguinte, que essa parte, né, antes desse ponto aqui, eu tenho uma reta inferior, né? E depois desse ponto aqui, eu tenho uma outra reta inferior. Então, nesse ponto aqui, você acaba tendo uma mudança. Isso aqui implica em dizer que você vai acabar tendo, então, duas integrais. Uma desse ponto aqui, que é o ponto zero, né, já que é a interseção, até aqui. E outra desse ponto aqui, que eu não sei, até aqui. Então, a gente acaba tendo aqui duas integrais para a gente fazer. Tá? Aí eu vou mostrar para vocês como é que vocês fazem essas duas integrais aqui. Vamos lá. Primeiro passo é eu calcular quem é esse pontinho aqui que eu não sei. Só que esse ponto, gente, ele é quem? Ele é a interseção dessa reta azul com essa reta vermelha aqui em cima. A reta azul é o y igual a x. A reta vermelha, essa primeira aqui, é o y igual a 1. Então, se eu igualar os dois y aqui, eu vou acabar tendo x igual a 1. Logo, esse primeiro ponto aqui vale 1. Com o raciocínio análogo, eu consigo achar quem é esse segundo ponto aqui. Quer ver? Esse segundo ponto ó, vai ser a interseção dessa reta vermelha aqui de cima, que é a reta y igual a 2 com a reta y igual a x. Então, eu vou ter y igual a x e y igual a 2, igualando aqui os dois y, eu acabo tendo x igual a 2. Certo? Aí, com bastante calma, vou montar essa integral aqui com vocês, que ela não é trivial. Ó. Primeira integral, ela vai de 0 até 1.
Agora, entre 0 e 1, pessoal, a integral de baixo é essa vermelha aqui, que é quem? O y igual a 1, e essa de cima aqui, que é o y igual a 2. Eu vou repetir, x, y ao quadrado, dy dx. Aí mais, vou pensar agora na segunda parte. Se você observar de 1 até 2, a integral, a função aqui de baixo, ó, se você analisar dentro da região R, a função que está aqui embaixo, essa, ó, é quem? É o y igual a x. E a função de cima continua sendo o y igual a 2. Vocês conseguiram perceber por que eu tive que calcular duas integrais, pessoal? Explicação, por que tem duas integrais? Porque mudou. Até aqui eu tinha uma função aqui embaixo. Quando eu passei depois de uma função de baixo, passou a ser essa azul. Então, para cada pedaço aqui, eu vou calcular uma integral diferente. Certo aí? Tranquilo? Pode seguir? Vamos lá. Deixa eu agora calcular cada integral aqui com vocês. Eu estou fazendo com bastante calma assim, tá, pessoal? Para que todo mundo consiga entender, mas se eventualmente alguém não entendeu alguma coisa, pode perguntar. Eu estou falando com bastante calma também para que todo mundo consiga entender, mesmo que tenha algum problema na internet, alguma coisa assim, para que a pessoa consiga acompanhar o que eu falo. Ok, vamos pegar a primeira integral aqui então, gente. Essa primeira integral, deixa eu fazer as duas separadas. Depois é só pegar e colocar o número, né? Essa primeira integral aqui, gente, ela vai ser em relação a y. Percebam que aqui é bem simples, é uma integral bem elementar. Dá até fazer aqui na frente, ó. A integral de x, y ao quadrado em relação a y é x, y ao cubo sobre 3. De 1 até 2, e aqui eu vou colocar um dx. Lembra que dividir por 3 é equivalente a multiplicar por 1/3. Como a minha integral foi em relação a y, é no y que eu vou substituir. Então, eu vou colocar x que multiplica 2 ao cubo menos 1 elevado ao cubo. Eu coloquei esse x aqui na frente do colchetes, quer dizer que o x vai multiplicar o resultado que der aqui dentro. Isso aqui de 0 até 1. Então, essa conta ela fica assim, ó, 1/3 integral de 0 até 1 de quem? 2 ao cubo é 8. 8 menos 1 ao cubo, que vai dar 1 mesmo, fica 8 menos 1, que vai dar 7. Então, vai dar 7x aqui. Logo, essa conta ela vai dar o seguinte, ó, esse 7 dá para jogar aqui, vai ficar 7/3. A integral do x é x ao quadrado sobre 2. Então, fica 7 sobre 3 vezes 2, que dá 6. Então, essa primeira continha aqui vai dar 7/6. Perceberam? Ó? Esse 2 joguei para fora, juntou com 3. 1 ao quadrado é 1, 0 ao quadrado é 0, 1 menos 0 é 1, que multiplica 7, vai dar 7/6, então. Essa foi a primeira integral. Eu vou calcular agora a segunda integral. A segunda integral ela vai de 1 até 2, e depois de x até 2 também. E segue um processo similar ao primeiro. Quando eu pegar e calcular essa integral aqui em relação a y, ela vai dar isso aqui, ó. Novamente, dividir por 3 é multiplicar por 1/3. Aí eu vou substituir, ó, vai ficar assim, vai ficar 2 ao cubo menos x elevado ao cubo.
Perceberam aqui, gente? Ó, esse x eu deixei ele parado aqui. Esse 2 eu coloquei aqui, ficou 2 ao cubo. Esse x eu coloquei aqui, também ficou x ao cubo. Moral da história, fica 1/3 de 1 até 2. 2 ao cubo é 8. Aí dá para juntar x que multiplica 8, 8x. Tá? E x que multiplica x ao cubo vai dar x à quarta. Próxima etapa, então, pessoal, é calcular cada integral em relação a x agora. A integral de 8x em relação a x é dar 8x ao quadrado sobre 2. E a integral do x à quarta é x à quinta sobre 5. Certo? Então, teremos aqui, ó, rapidinho aqui para poder dar tempo. 8 por 2 dá 4. Então, fica 4 que multiplica 2 ao quadrado, menos 2 à quinta sobre 5, menos 4 vezes 1 ao quadrado, menos 1 à quinta sobre 5. Bom, 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 4 é 16. Aqui dá 32. Menos 4 e mais 1 sobre 5. Logo, essa continha aqui, pessoal, final deu 29 sobre 15. Tá? Aí a solução aqui é só somar os dois. A solução é só somar o 7 sobre 6, mais o 29 sobre 15. Que deu, então, 3,1. A gente vai acabar agora a aula, tá? Então, a gente vai dar um tempo aí de 10 minutos. Então, quando for, no caso, 9h03, a gente pega e retorna, tá bom? Aliás, isso aqui é 29 sobre 5, gente. Espera aí, isso aqui é 29 sobre 5, está errado. Dá um valor bem diferente, dá 209 sobre 30. Isso.